Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de español. Saca tu libro y habla en la página 84. ¿Empezamos? Então, pessoal, aqui nós vamos dar início a mais uma unidade do livro de espanhol. He hecho todo el trabajo por la mañana. E aqui embaixo já mostra para vocês o pretérito perfeito versus o indefinido, tá? Tá mostrando para vocês o conteúdo gramatical e já começamos lendo sobre isso, ó. Mira los dos esquemas. Que diferenças há entre eles? Vamos ver? Olha só. Olha os marcadores temporais do pretérito perfeito. Este mês, nunca, esta tarde, hoy, aún, a las dos, esta primavera, esta vez, jamás, esta manhã. Alguns que eu li, tá? Já no pretérito indefinido, el jueves, en marzo, ese día, el domingo, el año pasado, una vez, anoche, na última vez, aquele dia. Qual é a diferença que vocês percebem entre o pretérito perfeito e o pretérito indefinido? A linha temporal. Como assim, professora? A linha temporal. Pretérito perfeito. Hoje, eu ainda faço parte da linha temporal do hoje? Sim. Esta semana? Sim. Este mês? Sim. Agora, lá no pretérito indefinido, olha a linha temporal. Em março, já passou março, eu não faço mais parte de março. Aquele dia, já passou aquele dia, não faço mais parte daquele dia, tá? A noite, ontem à noite, já acabou, não é mais parte da minha linha temporal. Então, o pretérito perfeito é um passado próximo que ainda reflete na minha linha temporal. Eu ainda estou na linha temporal. O pretérito indefinido é um passado já terminado. A linha temporal ficou para trás. Olha o verbo amar. Quando eu digo no pretérito indefinido, passado terminado, amei. Eu amei, não amo mais. Agora, no pretérito perfeito, é amado. Eu tenho amado, eu venho amado desde hoje, cedinho, ainda está fazendo parte da minha linha temporal, tá bom? Essa é a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito indefinido. Então, aqui está mostrando para vocês, lembrem-se, né, que nem sempre o nome composto vai acompanhar. Então, sempre que vocês virem o nome da conjugação verbal, o nome e o tempo, e tiver escrito pretérito perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, presente perfeito, presente perfeito, e tiver um nome perfeito, é porque eu vou ter duas conjugações, que é o verbo haver mais o particípio. O verbo haver é o verbo que auxilia, porque ele, pela conjugação dele, eu vou identificar o sujeito que realiza a ação, e o verbo principal será a ação realizada pelo sujeito, tá bom? Então, vamos lá, que é o particípio, né? Então, um passado próximo, que ainda reflete na minha linha temporal, o verbo haver vai estar conjugado desta forma aqui. Yo, tú, has, él, ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Certo? Agora, o verbo no particípio. O que seria o verbo no particípio? Gente, verbos terminados em AR vão receber ado. Verbos terminados em ER e IR vão receber ido, tá? Então, hablar, hablado, vivir, vivido, aprender, aprendido, mas existe aí uma galerinha, né, que não vai seguir este ado e ido, que são os verbos que vão ficar feios ao serem pronunciados. Por exemplo, abrir. O certo é abrido ou aberto? Aberto. Essas mesmas palavras que ficam feias ao acrescentarem ado e ido no português serão as mesmas em espanhol. Então, é
abierto, muerto, tá? Não é morrido, é muerto. Não é abrido, é aberto. Não é dizido, eu tenho dizido. Dicho, escrito, visto, tá? São as mesmas palavras. Porém, eu tenho 3 palavras que não vão seguir as regrinhas do português, que são roto, resuelto. Já estou falando na parte que fica. Roto, resolver e volver. Roto, tá? Eu já disse também a parte. Eu já disse ele no particípio, é romper, volver e resolver. Romper vai ficar roto. Volver vai ficar, quer voltar, vai ficar vuelto. E resolver vai ficar resuelto, tá? Por que esses 3 são diferentes? Porque no português eu digo rompido, resolvido e voltado. Mas no espanhol não pode. Então vai ficar roto, resuelto e vuelto, tá bom? Ali ao lado tem o quadro que mostra para vocês o pretérito indefinido, né? Que são os verbos. Hablé, hablaste, esse pretérito indefinido é a ação passada que não faz mais parte da minha linha temporal, já foi, já acabou. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Então, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, né? E assim por diante. É muito próximo à nossa língua materna, não é isso? Então, continuando aqui. Opa, passei demasiado. Ojo, sempre fiquem atentos ao ojo, tá? Ele sempre vai trazer alguma dica muito importante que não deve ser esquecida. En muchos países latinoamericanos, así como en ciertas comunidades españolas, el uso del pretérito imperfecto es menos común. Se utiliza el indefinido incluso para las situaciones más cercanas en el tiempo. Esta mañana fui a la casa de tenis. Então, o que acontece? Essa forma de falar no pretérito perfeito, ela é menos comum nos países latino-americanos. Então, aonde, né? Aqui, os países que são nossos vizinhos, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, aqui próximo, esses países não vão usar muito o pretérito perfeito, é menos comum usar, eles usam mais o indefinido mesmo para falar, tá? Marcadores temporais, já falei para vocês, foi apresentado no início da unidade, porém estão aqui de novo, tá? No pretérito perfeito, a ação passada que ainda reflete na minha linha temporal. Hoje, esta manhã, esta tarde, esta noite. No pretérito indefinido, linha temporal acabada, eu não faço mais parte. Ayer, à noite, ó, cuidado. Ayer, ontem. À noite, ontem à noite. Não tem nada a ver hoje à noite, porque é hoje por la noche, tá? El mês passado, el ano passado. Deixa eu ver se tem alguma outra palavra aqui. Tá, beleza. Então, é isso. Esse texto que traz aqui para vocês, pretérito perfeito simples ou pretérito perfeito composto, é muito importante que vocês realizem essa leitura. Vai falar para vocês aqui um pouquinho mais sobre isso que eu já expliquei. O pretérito perfeito simples não é composto, tá? E o pretérito perfeito composto, certo? Vamos para ele praticando? Então, vamos! Assinale a alternativa cuja opção substitui, sem mudar o sentido, a forma verbal sublinhada no fragmento a seguir. Consciente de que esse ritmo não vai remitir a corto plazo, la UE decidiu, União Europeia, decidió como mínimo triplicar el presupuesto destinado a las operaciones de vigilancia, aunque hacen salvamento marítimo cuando detecta algún barco en situación de naufragio en el Mediterrâneo. Então, decidiu, tá? Então, assinale a alternativa cuja opção substitui sem mudar o sentido. Então, olha só. Consciente de que esse ritmo não vai
mudar, né? Ele decidiu, então, tem decidido é o que vai substituir corretamente. Marquem a letra D. Porque não será decidido, né? Já está no passado. Então, o único que me remete a passado aqui é o há decidido, porque o hubiese é um desejo de que tivesse acontecido e foi decidido, né? Decidir como mínimo, né? Não vai encaixar o infinitivo. Ele habrá decidido, também não dá certo, porque é futuro, e será decidido também é futuro. Decidir, vai ficar estranho. A União Europeia decidir como mínimo triplicar, não encaixa. É há decidido, porque é o único que está no passado, tá? 2. La forma verbal pudo, conjugada en la tercera persona del plural de este mismo tiempo verbal, es. Terceira pessoa do plural, pudieron, tá? Yo pudo, tu pudo, él pudo, él pude, nosotros pudimos, pudieron, pudieron, perfeito. Pudieron, é certeza, tá? Pudieron, puderam, não é? Puderão, pudieram, pudieron, não, é pudieron mesmo, pudieron, tá? Do verbo poder. Pudo, pudieron, tá certinho? É a letra E. Tá uma confusão mental. La frase a noite com Isabel se completa corretamente da seguinte forma. À noite, ontem à noite, né? Com a Isabel. Então, ontem à noite, se eu colocar estado, eu tenho que estar na linha temporal ainda. E ontem à noite já acabou. Este não é. Estarei é futuro. Então, o único que encaixa aqui, galera, estuve, que é eu estive com a Isabel, tá? Questão 4. Marca o enunciado cujo verbo se refere a uma ação passada próxima. Então, vamos lá. Se é próxima, tem que ter o verbo haver mais o particípio. Vamos ver se a gente encontra aqui. Na maioria das famílias praticam baloncesto, né? Que é basquete, tênis, não. Durante a infância, adolescentes praticam uma disciplina esportiva e que as famílias com um comportamento mais divergente han decidido. Então, aonde tem um passado próximo? Na letra C, galera. Marca a letra C. Sino que solo comerán cereales de los animales, podemos dizer, então não apresenta. A única opção que apresenta um passado próximo é o haber mais particípio han decidido, tá? E questão 5. Deixa eu olhar no meu livro, porque eu me perco muito quando eu passo. Esse 5 aí já é do Desarrollando Habilidades, né? Então, é isso, galera. Aqui, né? Porém, a prof quer continuar. A próxima unidade, página 89. Já abram lá. Aqui. Não, eu passei demasiado. É aqui, ó. 89, tá? Vou voltar só um pouquinho. Aí eu aperto, vai de mais. Ou vai de menos. Agora parece que foi certo. Então, gente, nesta unidade, me gustaría ir de compras. Eu estou falando do verbo gustar, tá? Então, aqui vai apresentar para vocês nessa unidade o verbo gustar. O verbo gustar, na verdade, ele só tem duas conjugações, tá? Gusta e gusta. Gusta para quando eu estou falando algo no infinitivo ou algo no singular. Gustam quando eu estou falando para mais coisas, bastante coisas, no plural. Estou dizendo várias opções de que eu gosto, tá? E aí o que eu gosto está no plural também, é gusta, certo? Porém, também existe o guste e gustem, que é um desejo, que é de eu guste, né? O desejo de que eu goste. E também tem gustem, que é o desejo que coisas no plural sejam gostadas, né?
Então, o gostar, ele não importa quem gosta, e sim o que está sendo gostado. Na verdade, o verbo gostar no espanhol, quem vai me indicar o sujeito que gosta é o pronome de complemento que acompanha o verbo gostar. Como assim, prof? Vamos baixar logo lá. Aqui. Devagar, tica. Despacito. Acá. Olha só. O verbo gostar, tá? Ele vai acompanhado dos pronomes de complemento. Se é eu, me gusta. Se é tu, pessoa que eu já tenho intimidade, que faz parte do meu cotidiano, informalmente, te gusta. Se é a ele, ela ou você que eu falo formalmente, le gusta. Se é a nós, nos gusta. Se é a vós, que são mais de uma pessoa informal, os gusta. E se é a pessoas formais, que eu estou falando como ustedes, né? No plural, les gusta, tá? Então, esse pronome acompanha, me mostra quem é o sujeito. Porém, o verbo gusta só vai para coisas, né? No singular, o verbo ou o verbo no infinitivo, como eu tinha dito antes. E o verbo gustan vai antes de um substantivo no plural, certo? Olha aqui esse quadrinho aqui em cima. Eu gosto de estudar. Olha em espanhol. Me gusta estudiar. Só que ali está dizendo a mim me gusta. Eles falam muito isso. A mim me gusta, a ti te gusta, a ele gusta. Não há problema de acompanhar ou não essa primeira parte aí. A mim, a ti, a ele, tá? Eu gosto de salada. Olha como fica a frase. Me gusta la ensalada. Eu gosto de doces. Me gustan los dulces. Vamos prestar atenção no verbo gustar? Olha aqui, eu gosto de quê? Estudar. Estudar está no infinitivo. Gusta está antes de ensalada, está no singular. Gusta. Já aqui está gustan, porque eu estou falando de algo que está no plural. Entenderam, meus amores? Então é isso, o verbo gusta, ele vai antes de infinitivos e antes também do verbo do substantivo singular. E o gustan vai antes dos substantivos no plural, certo? Olha, observa, no português a gente usa assim, ó, o gostar junto com a preposição de. Eu gosto de, tá? Em espanhol não existe esse de. Você procura ele aqui, onde ele está? Em canto nenhum, porque não se utiliza essa preposição de depois do verbo gustar, certo? Outros verbos que seguem essa mesma regra de ter ele singular e plural e não conjugando um para cada sujeito são esses que estão apresentados aqui, ó. Encantar, encanta, encantam. Então, se eu falo de algo no singular, me encanta la palomita, me encanta a pipoca. Agora eu posso dizer, me encantam los libros de Gabriel García Márquez. Me encantam os livros de Gabriel García Márquez. Interessar também só tem essas duas formas. Interessa, interessam. Me interessa la lectura que estás leyendo. Então, me interessa essa leitura que você está fazendo. Ou me interesam los periódicos de zona rural, né? Me interessam os jornais da zona rural. Importar, me importa, importam. Doler, me duelen. Doler, eu tenho que fazer a frase. Me duele la cabeza. Me duelen las manos. Certo? E agradar, aburrir e alguns outros verbos que também podem aparecer aí para vocês. Depois eu gostaria muito que vocês dessem uma lida nesse texto, planejando a leitura, como planejar uma leitura, né, estratégica, né, do que você vai ler. Isso aqui é muito importante, então se vocês puderem parar para ler,
Aqui no ojo eu já expliquei para vocês, né, que no português se usa o gostar com a preposição de, mas em espanhol não é utilizado. Então, vamos agora para ir praticando. Eu coloquei essas 2 unidades hoje, porque são 2 unidades curtas, e a gente consegue ter um tempo hábil aí, ó, 20 minutinhos de aula, galera. Top! Se tomamos um fragmento como al niño no le duele, ó, duele tanto la palmada. Donde se usa el verbo doler, podemos asegurar que este verbo se conjuga em terceira pessoa del singular. Por quê? Por que eu sei que é a terceira pessoa do singular? Me, te, le. Me, te, le. Primeira, segunda, terceira. Porque está antecedido por le. É a resposta correta, tá, pessoal? Porque concorda com o menino, ele. Pode ser, mas na verdade é por causa do le, do ele, tá? Concorda com a palmada? Nada a ver. Concorda com ambos, o menino e a palmada? Não. Porque a oração é negativa, nem pensar. É a letra E, galera, pode marcar. Assinar é a opção em que o verbo gustar se utiliza de maneira adequada. Olha o verbo gostar está de maneira adequada. Vamos lá. Nos gusta ir a las exposiciones. Me gusta ir, tá antes de uma preposição. A ellos les gusta de ir al cine, ó, depois do gustar, acabei de falar que não pode. Não les gustan la obra de Salvador Dalí. Olha só, les é mais de uma pessoa, é ele é você. Mas o gustan não está de acordo com a obra. A obra é uma só, então o certo seria no les gusta a obra, tá? A mim me gusta los libros de pintura. Desculpe, então seria o correto. A mim me gustan los libros de pintura, porque los libros está em plural. Le gusta de conhecer. De novo, depois do verbo gustar? Não, 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 não. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Nos gusta ir a las exposiciones, porque o verbo gustar pode antecipar infinitivos e também substantivos singulares. Perfeito. Eu não sei vocês, mas me deu uma vontade de ler essa tirinha só por causa do desenho. Mas não faz parte do nosso practicando, é do desenvolvimento de habilidades. Mas eu vou ler já já. Então, vamos lá. Questão 3. Voluntariado e adolescentes. Vamos ver se a gente precisa ler tudo isso. No texto, o verbo gustar foi utilizado em terceira pessoa, em les gustaría colaborar. A transformação dessa mesma expressão, a primeira pessoa do singular, poderia ser escrita como les gustaría, é um desejo, gostaria, tá? Eles gostariam. Olha só, o les acompanha o sujeito. Quem é o sujeito? Através do les eu já sei. Me, te, le, nos, os, les. Terceira pessoa do plural. Então, aqui o que vai ser? Terceira pessoa do plural. Aí tá pedindo para que eu pegue essa terceira pessoa do plural e transforme para a primeira pessoa do singular. Me gustaría colaborar. Então, a letra correta é a letra A. Certo? Deixa eu ver para onde eu vou, porque eu fico meio perdida. Era só essas. A mim me gustaría de colaborar. Eu queria achar as outras, ó. Eu gostaria colaborar. Não pode. O verbo gostar, ele não pode andar sozinho. Ele tem que ter o pronome de acompanhamento ali, tá? Aqui na letra C, a mim me gustaria de colaborar. De, depois do gostar, não pode. Me gustaria a me colaborar. Não, se eu for usar o a mim, esse a mim tem que antecipar o gostaria e não posso. Beleza? Então, nuestra clase se queda por acá, mis amores. Hasta la próxima clase. Se quedan bien todos. Besitos.